Boa tarde, turminha do 7º ano. Tudo bom com vocês? Que maravilha, não é? A gente tem que agradecer sempre a Deus por estar tudo bem, tudo correndo com as graças maravilhosas do nosso Senhor. E que Deus nos abençoe cada dia mais. Vamos sempre entregar a nossa vida ao Senhor e agradecer a Ele por cada dia que Ele tem nos presenteado com vida, saúde, com a nossa família, os nossos amigos, enfim, tudo aquilo que nos faz feliz, tá bom? Não vamos esquecer de agradecer e agradecer sempre. Hoje nós temos mais uma aula de arte, mais uma aula remota. Sejam bem-vindos à nossa aula. Queridos, na aula anterior nós falamos sobre xilogravura e literatura de cordel. Nós entendemos o que é uma literatura de cordel, quais as características da literatura de cordel, né? Vimos alguns nomes também, lemos alguns trechos de cordéis e vimos que o cordel ele tem uma estrutura na sua escrita e que é algo que nos acompanha há muito tempo, tá? Ficou uma atividade para casa para vocês realizarem, tá? Pesquisar folhetos de cordéis e responder um questionário sobre esse folheto que vocês haviam pesquisado. Eu recebi de alguns alunos, tá? Realmente foram poucos alunos que me enviaram esta atividade, certo? A outra atividade era você escolher um trecho desse folheto que você havia escolhido e declamar ou cantá-lo e gravar um vídeo para me enviar, certo? Recebi também de poucos alunos, tá? Na página seguinte, na página 50, eu deixei para vocês uma atividade também, que era a leitura de uma obra de arte. Vocês sabem que a gente faz muito isso em sala de aula. Realizar essa leitura de uma obra, que é uma leitura mais observadora, certo? Que a gente verifica as características do artista, o que ele quis representar, a técnica utilizada, as cores presentes, formas, tudo que a gente conseguia analisar dentro da obra, certo? E a obra que nós estudamos foi do artista japonês Katsushika Okuzai, e a gente viu que o nome da obra é A Grande Onda de Kanagawa, certo? E aí é uma obra que foi realizada com a técnica da xilogravura, que nós já estudamos, e aí tem algumas perguntinhas sobre a obra, tá? A primeira é para vocês colocarem quais elementos na imagem dão a informação de que essa obra retrata uma crista de uma onda que está prestes a esmagar os barcos. Se vocês analisarem bem, a gente consegue identificar barcos pequenos, tá? E a gente consegue ver uma grande onda, né? Simulação de uma grande onda alta. Então, é o formato dessa água, dessa espuma das águas, é que faz com que dê essa impressão de que a onda vai esmagar os barcos pequenos, né? Então, nós temos aí uma diferença de proporção entre a onda e os barcos, quando a gente vê que a onda está bem grande e os barcos estão pequenos. Então, qual que é a nosso entendimento visual aqui nessa obra? Que por a onda ser maior e por ela apresentar esse formato agressivo, supõe-se que ela vai sim, né, no caso, esmagar os barcos que são menores, tá? Então, ele utilizou de uma técnica da xilogravura, mas também com ideia de proporção, certo? Na letra B está dizendo que os 3 Oshikurubuni são os barcos de alta velocidade que são usados para carregamento de peixes vivos para os mercados da Baía japonesa, tá? Em cada barco há 8 remadores, se segurando no máximo em seus remos, e 2 passageiros. Na obra não fica claro o que acontece com os tripulantes. No entanto, o que você acha que essa cena representa? Então, a gente está vendo que na letra A nós respondemos que o formato agressivo das espumas da onda e a diferença de proporção, né, que o barco pequeno e as ondas maiores, dão essa ideia de que a onda vai esmagar os barcos.
Só que a gente não consegue identificar os tripulantes que estão em cada barco. Então, 8 remadores e 2 passageiros. Em cada barco são 10 pessoas, tá? O que vocês acham que iria acontecer com esses tripulantes nessa cena, né? Então, a gente vai imaginar que pela a força das ondas, né? Primeira coisa que aconteceria seria que os barcos possivelmente iriam virar e que dessa forma, né, a gente consegue ver e entender essa relação de poder entre homem e a natureza, tá? Vejam que lá na primeira questão a gente vê que está dizendo no enunciado que é possível ver a imponente força da natureza. Então aqui a gente identifica dentro dessa obra a natureza com sua força nessa relação de poder entre o homem e a natureza, tá? Tudo que nós realizamos com a natureza, em algum momento, em algum dado momento, parece que isso volta para nós, parece que tem uma resposta. E aí vem aquela lei, né? Cada ação recebe uma reação. Então aí na obra fica bem claro esse trabalho do homem, essa relação do homem com a natureza, certo? Depois vocês irão ampliar o conhecimento escrevendo o significado das palavras. E aí nós temos as palavras gravura, matriz, litogravura e xilogravura. Todas elas presentes no texto que foi lido por nós, tá bom? Depois disso, nós temos um cordel, brincadeira de criança. Esse cordel, né, essa atividade do cordel nós iremos fazer agora, tá? Então, vocês vão ler o cordel, que é de um artista popular, né, do Ceará, Ieda Rocha, e vão criar uma ilustração para esse cordel, tá? O nome do cordel é Brincadeira de Criança, ficou bem legal, bem interessante. Vocês podem escolher uma estrofe para representar, né, para vocês ilustrarem. Pode escolher a parte que vocês mais gostaram do poema, ilustrar e colorir, tá bom? Então, ele vai da página 51 a 52 e nós vamos fazer essa relação, beleza? Então, corrigindo nossa atividade, tá? Nós vamos agora para o capítulo 5, isso mesmo. O capítulo 5 tem como tema expressando a arte por meio do som. A gente estuda muitas linguagens artísticas, né? Desde que a gente está trabalhando com o nosso material de arte, a gente vem trabalhando com algumas linguagens. A última linguagem que nós estudamos foi na literatura, né? A literatura de cordel, que teve um grande impulso aqui na região Nordeste. E agora nós vamos falar sobre o som. O som, ele acompanha o ser humano desde que nós vivemos. Então, ele é algo que nos acompanha antes mesmo da gente nascer. Ele já nos acompanha quando a gente está dentro do ventre das nossas mães. A gente já ouve o barulho dentro da barriga. Então, esse som que a gente escuta, né, qualquer tipo de som, ele pode nos acalmar, irritar, emocionar, ele pode nos contagiar. Então, são inúmeras possibilidades que nós podemos vivenciar através dos sons, certo? E aí vocês estão vendo na abertura do capítulo, na página 53, algumas imagens de um grupo, o grupo Barbatuques, que foi fundado em 1995 em São Paulo. São espetáculos musicais, álbuns e oficinas que eles já levaram para mais de 20 países. Então, eles já rodaram, né, boa parte do mundo com os seus musicais, seus espetáculos, álbuns, oficinas. O que esse grupo faz? Né? Ele faz um diferencial. Eles utilizam o corpo humano como instrumento musical. Então, eles vão bater palmas, né, batidas no peito, estalos com dedos, os assobios, fazer barulho com os dedos e a boca, sons da respiração. Eles vão utilizar as expressões corporais como música. Então, é bem legal o trabalho que eles realizam, tá? Eu vou deixar um link no nosso grupo do WhatsApp
para vocês verem, né, assistirem algum dos clipes deles, vídeos de apresentações do grupo Barbatux. É bem interessante. Acredito que vocês conheçam muito essa técnica de reproduzir sons utilizando o próprio corpo, né, principalmente os meninos, já que nós estamos hoje com uma grande parte de criação artística por parte desse tipo de som, tá? Na página 54, nós vamos responder o quadro sobre o tema penso, né? Que toda vez que vai iniciar um assunto dentro do nosso livro didático, no início do capítulo, nós colocamos as nossas impressões sobre o tema e aí sempre traz uma pergunta. A pergunta da vez é a seguinte: quais são os sons mais presentes no meu cotidiano? Quais são os sons que você mais ouve? São buzinas de carro, de moto? É o barulho da televisão? É o barulho do vento? É o canto dos pássaros? É o barulho de alguém gritando? É o barulho de porta abrindo e fechando o tempo todo? É o barulho de campainha, de telefone? Qual é o barulho que vocês mais ouvem dentro do dia a dia de vocês? Tá? Então, vocês vão responder neste quadro. Depois, nós vamos registrar nossas ideias, tá? Nós estamos agora introduzindo o assunto de sons, tá? Então, nessa primeira parte do capítulo, a gente vai ouvir e ler o que vocês vão escrever, para depois a gente compreender melhor toda essa produção sonora que existe, tá? Então, no quadro Registre Suas Ideias, nós temos algumas perguntas. A primeira: você acha que em todos os ambientes existem os mesmos sons? Por exemplo, os sons na rua movimentada de uma cidade são os mesmos que encontramos em uma praia deserta? Sim ou não? E quais seriam as diferenças, tá? Na segunda questão, você vai responder quais são suas experiências com instrumentos musicais, se você já tocou, se você conhece, tem alguém na sua família que toca, qual instrumento musical que você mais gosta, você acha mais bonito, tá? Então, o que vocês, de experiência que vocês tiveram com os instrumentos musicais. Terceira, fala o que é som. Então, o que é som? É o conjunto, né, de tudo que reflete o ambiente que estamos. Então, qualquer barulhinho. Pensando nisso, você vai fechar os olhos e prestar atenção em todos os sons presentes onde você se encontra e responder quais são eles, tá? Então, você vai ficar em silêncio, você vai se concentrar e você vai acabar ouvindo sons ao seu redor. E você vai registrar aqui que sons que são esses, tá? Na quarta questão, nós vamos trabalhar ainda com análise de obra. Nós vamos ver uma pintura, certo? Que retrata um ambiente rural, né, no cotidiano, uma atividade simples realizada no dia a dia. Essa obra é do ano de 1899. Nós vamos observar essa obra, que é o Violeiro, de Almeida Júnior, de 1899, e vamos responder algumas questões sobre ela, tá? Então, a análise aqui, primeira observação. O que a gente vê na cena? Quem são os personagens que aparecem na cena? O que eles estão fazendo? Em que horário do dia você imagina que eles estão sentados nesse lugar? Será que a gente consegue identificar que som pode estar sendo reproduzido nessa imagem? A gente sabe que é uma pintura. A pintura ela não reflete o som, ela não transmite o som aos nossos ouvidos. Mas será que olhando para a obra, observando, dá para imaginar que som que está aparecendo na imagem? São questionamentos que vocês vão fazendo ao observarem a imagem, certo? Então, quem é Almeida Júnior? Almeida Júnior é um artista brasileiro, nascido em São Paulo. Ele estudou desenho e pintura na Academia Imperial de Belas Artes e as obras dele elas impressionaram muito Dom Pedro II, que acabou oferecendo uma bolsa de estudos para ele na Europa. E ele estudou desenho lá. Então, ele traz características muito características do Brasil. Ele representa muito o Brasil em suas obras. E ele se interessou muito por registrar também o ambiente rural, como vocês estão vendo nessa obra, tá? Então, após analisar a obra, vocês vão responder as perguntas que aparecem. Qual seria a sua definição de música? Definição, lembre, é falar do significado. Então,
significado tem a música? Se eu perguntasse, gente, o que é música para vocês? O que vocês iriam escrever aqui? Aí vocês anotem a resposta. A letra B fala o seguinte: o quadro acima ilustra uma cena onde um violeiro toca enquanto a mulher observa. É isso que está acontecendo. O ambiente retratado está sendo inserido no contexto de shows, espetáculos ou concertos. Será que esse ambiente aí é um ambiente de espetáculo, de concerto, é um teatro? Que ambiente é esse? O ambiente retratado na pintura ilustra que tipo de relação entre o indivíduo e a música? Nós estamos vendo que aí tem duas pessoas, a gente está vendo a presença de música, certo? E aí, que ambiente é esse que aparece na cena? Depois você vai dizer se o ambiente retratado na pintura, ele ilustra que tipo de relação entre o indivíduo e a música. Que relação que tem entre a música e esses personagens? Como eu disse a vocês, isso é uma cena típica de cidade do interior, tá? Esse momento aí de tocar a viola com outras pessoas. Se a gente pensar numa capital, por exemplo, esse tipo de cena, ele é praticamente inexistente, porque lá existe em outro contexto, tá? Então, que relação esse homem tem com a música? Será que ele está tocando para um grupo grande de pessoas? Ou será que ele está tocando um som mais intimista, mais pessoal? Ele está trabalhando a música mais como um momento de ficar refletindo, né? De imaginando a vida. Então, que relação que acontece aqui nessa obra e a música, tá? Depois, vocês irão responder a última, que é a letra C. Em quais ambientes da sua cidade você costuma perceber que a música se faz presente? Então, onde aqui na nossa cidade, que local que nós temos a presença da música, tá? E anotem a resposta de vocês. Então, queridos, isso foi a introdução do capítulo 5, certo? Para a gente poder identificar um pouquinho o que é o som, o que é a música, para a gente seguir adiante nas próximas páginas, tá? Espero que vocês tenham compreendido o contexto da atividade e também tenham compreendido a proposta das atividades, certo? Aguardo as respostas de vocês pelo nosso grupo do WhatsApp ou no PV. Lembrem-se, se houver qualquer dúvida, podem chamar e perguntar, tá bom? Bons estudos para vocês, boa atividade e bom descanso também após os estudos. Tchau e até a nossa próxima aula.